Olá, seja bem-vindo ao canal Contos. Eu sou o Lu e hoje eu te contarei uma história de terror que ficará gravada em sua memória. E hoje eu te contarei uma história sobre um homem e seu vizinho que tiveram uma viagem que marcou sua história. Sente-se confortavelmente, pegue uma pipoca, mande isso para um amigo e vamos nessa. Tudo começou em uma cidade muito movimentada. Um homem e seu vizinho que trabalhavam aos domingos em uma feira local. Eles saíam toda sexta e viajavam até uma fazenda no interior do estado para comprar legumes frescos e revender no dia da feira. Certa sexta, porém, com muita chuva e um tempo frio, eles saíram de casa mais cedo que o comum, pois não queriam chegar tarde na fazenda e o trânsito estava muito ruim. Eles passaram no posto para abastecer o carro, comprar umas cervejas e assim fizeram, pegando logo após a estrada em direção a essa tal fazenda. Um tempo depois, mais ou menos 1h30, o sol já havia ido embora. Havia uma espessa chuva caindo, a visibilidade era terrível. Para piorar, tinha ocorrido um acidente fatal na estrada, bem em uma curva fechada. Um caminhão, um carro e uma moto. O carro era igual ao deles, o que era um tanto quanto assustador. O caminhão estava tombado. A moto só se viu o rastro dela no meio do matagal ao redor da estrada. E o carro, o carro estava com o para-brisa quebrado. Tinha uma pessoa com o corpo retorcido na frente do mesmo. E o motorista estava com a cabeça rachada e encostado no volante. Era uma cena perturbadora, mas eles passaram direto, pois a polícia e os bombeiros já estavam lá. O tempo passou-se e em uma curva fechada eles praticamente cegaram um caminhão que buzinava muito alto e vinha na contramão, na direção deles. Eles na hora saíram da estrada e foram para o acostamento, mas assim que desceram do carro e começaram a procurar o caminhão, simplesmente o mesmo tinha desaparecido no ar. Eles sequer viram, não tinha rastro, não tinha caminhão algum. Acidentalmente, porém, o motorista desligou o carro na hora que eles desceram. Mas na hora que ele ligou o carro novamente, os faróis revelaram um homem que estava na frente do carro, olhando diretamente para eles. O homem tinha um chapéu de couro, uma camiseta preta e empunhava um facão na mão. Imediatamente eles se assustaram. Isso só foi o começo, porque alguns segundos depois o homem sorriu e simplesmente desapareceu no ar na frente de seus olhos. Eles então congelaram até suas almas e saíram o mais rápido que puderam daquele lugar. Na estrada, alguns poucos minutos depois, um motorista se aproximou muito rápido deles com um farol muito alto. O rapaz e o motorista olharam no retrovisor. E na hora que eles olharam no retrovisor, apareceu apenas uma silhueta daquele ser que logo em seguida desapareceu novamente na frente dos olhos deles. Eles, mais assustados ainda, decidiram no meio da estrada que iriam para uma cidade onde eles conheciam alguém. Eles não queriam voltar porque já haviam seguido metade do caminho, mas também não queriam continuar mais aquela noite nessa viagem. E após eles tomarem essa decisão, 1 quilômetro depois, eles entraram em uma velha estrada com asfalto inteiramente degradado, sem iluminação e com muito mato ao redor da mesma. Porém, faltando 2 quilômetros para chegarem nessa cidade, o carro atolou. O rapaz desceu rapidamente do veículo para ver se era possível tirar o carro dali sem ajuda, mas logo percebeu que não dava. Seu vizinho disse que ia na frente para conseguir ajuda e falou para o rapaz ficar cuidando do carro nesse tempo. Porém, o rapaz se negou, pois as coisas já estavam estranhas o suficiente. Então, os dois deixaram o carro trancado e foram em direção a essa estrada a pé. Faltava apenas 2 quilômetros. No ritmo que eles estavam, eles chegariam na cidade em meia hora no máximo. Eles caminharam. O rapaz pegou seu celular para ver o horário e ainda era 00:50. E eles continuaram caminhando pela estrada até que passou-se a meia hora, uns 40 minutos e nada deles chegarem na cidade. Era impossível eles estarem andando em círculos, pois aquela estrada era a única que ligava a cidade à rodovia principal.
Alguns poucos metros à frente, eles perceberam um carro da mesma cor do deles, do mesmo modelo, e eles se aproximaram até que perceberam, por uma bonequinha no para-brisa, que era de fato o carro deles. E quando eles chegaram perto, eles ouviram um uivo ao longe, que começou a se movimentar, a correr como uma besta fera em suas direções. O homem tentou abrir o carro correndo, mas não conseguiu, pois deixou a chave cair. O rapaz então tomou a chave do chão, abriu o carro e quando eles entraram e fecharam a porta, se revelou uma criatura no formato de um lobo na margem da estrada, que se revelou e correu em direção ao capô do carro, rosnava e farejava algo. Até que então aquele homem apareceu novamente na frente do carro. Aquela criatura medonha se virou para ele, abaixou a cabeça e saiu lentamente, sem desviar a atenção. Enquanto chorava feito um cãozinho, ele se virou e fugiu em meio ao mato. O ser maligno voltou-se para os dois e apenas com um gesto as portas do carro se abriram e ele falou "corram" em um tom de sarcasmo e ambos se separaram. O homem mais velho correu. O homem mais velho correu para um mato e o rapaz correu na direção que vieram. Ele correu por 10 minutos sem parar, até que ele avistou um carro. Porém, ao se aproximar, viu que era novamente seu carro, mas dessa vez seu vizinho estava estripado em cima do capô e lá estava aquela criatura maligna, encostado no veículo com as pernas cruzadas e com uma faca nas mãos. O rapaz tentou fugir, mas estava congelado. Aquele ser se aproximou rindo e com um tom mais sarcástico ainda disse: "Bem-vindo ao paraíso. Nunca você vai se lembrar disso ou de mim quando acordar. Para você, sempre é a primeira vez. E isso que é a graça do meu trabalho. Vocês sempre acham que é a primeira vez. O pavor é tão genuíno, o medo é tão verdadeiro", exclamou ele, dando a entender que isso já havia acontecido antes. Em seguida, ele cortou a garganta do rapaz, que logo após acordou na tal sexta-feira, com a garganta doendo e com papel escrito: "Em breve você entenderá, mas bem-vindo ao paraíso." Ele não se lembrava de nada. Ele amassou o papel e jogou no lixo, achando que era algum tipo de brincadeira. E alguns segundos depois, a campainha toca e ele vai ver quem é. E era seu vizinho, avisando que eles teriam que ir mais cedo, pois o dia estava muito chuvoso e eles não queriam chegar muito tarde na fazenda. E, bom, é assim que acaba essa história.